Olá, sou o Max Mustrange, sócio fundador da Excelance, gestão de turnaround e reestruturação. Nesse próximo vídeo da série A Vida Executiva Como Ela É, nós vamos continuar contando o caso daquela investida de private equity que estava afundando. Bom, como a gente está fazendo aqui, são takeaways da minha vida profissional, onde eu tento mostrar conceito, teoria com prática, conceitos financeiros, conceitos de negociação, conceitos de comportamento humano, organizacional, aplicados a negócios. Então tudo por trás que eu estou falando para vocês tem conceito, não é a troco de nada, isso que eu estou tentando casar. Bom, vamos falar um pouquinho. Nós estamos falando agora da BU de subsea, embaixo do mar. Nós estamos falando agora da empresa que estava fabricando equipamentos para a Petrobras para a exploração de petróleo, não refinamento de petróleo, né, ou de diesel. Então agora nós estamos entrando para o fundo do mar explorar. Era a época do pré-sal. Esse projeto começou em 2011, né, com aquele famosa tese do pré-sal, aonde já devíamos estar em mais de 3 milhões de barris por dia de produção, de exploração de petróleo na Petrobras. Lembre-se que nós estávamos em 2013 e a Petrobras não estava nem conseguindo chegar a 2 milhões, estava chegando em 1 milhão e 800 e caindo, porque os postos estavam perdendo produtividade, Bacia de Campos e outras mais. Nós já vamos falar sobre isso. Então, primeiramente, preciso entender em que negócio que eu estava. Então, vamos olhar aqui a disciplina dos líderes de mercado e, novamente, entender que essa empresa industrial, fabricante de equipamentos, e estava fabricando por causa do conteúdo local, que estava sendo feito fora, muito mais barato e rápido. Então, uma empresa totalmente de eficiência operacional. Não é questão de inovação, porque quem fazia isso aqui eram os sistemistas, os produtos, e não tem nada de customer intimacy, né? Não tem solução de serviço junto. É entregar no prazo, com qualidade muita, por causa das soldas no fundo do mar, e custo. Então, basicamente é isso. Quem for mais eficiente ganha, né? E é isso aqui que a empresa estava falhando seriamente. Já estava há 2 anos sendo tocada pelo CEO daquela época, o Júlio, e não estava entregando resultado. Pelo contrário, estavam perdendo qualificação para alguns dos principais sistemistas, é assim que a gente chama, é a camada logo antes da Petrobras, quem monta todo o sistema de exploração e vai subcontratar para alguns players industriais para começar a fabricar subpartes, que vai ser montado no sistemista e vai ser entregue para a Petrobras. Bom, então uma empresa de excelência operacional. E de excelência operacional ela não tinha nada, né? Era perda de produtividade, atraso, sem qualidade, perdendo qualificação, não conseguia por isso trazer boas vendas, estava com itens pequenos, margem estreita, fazendo buraco, muito seriamente. Vamos pensar na força de Porter, né? Então aqui quando eu penso na cadeia, no nosso elo, aqui eu teria os sistemistas, né? Se eu fosse pensar aqui, teria o Petrobras para ele, aqui eram os sistemistas, Aker, Cameron, GE, Subsea 7, FMC, Cameron, Technip e tanto Queiroz Galvão, tinha tantas empresas aqui brigando nessa briga, Shell aqui nesse sistema, e aqui as empresas nacionais fornecendo para a Petrobras os componentes, no caso de pré-sal enormes, nós estamos falando de peças de 2, 3, 5 toneladas, 50, 100 toneladas, cada conjunto, coisas enormes, usinadas com precisão para ficar 30 anos no fundo do mar. Então imagine só a precisão de encaixe e aguentar pressão, solda, que isso aqui precisava ter. Aqui, fornecimento basicamente era tubo, aço carbono, chapa, etc. Não tinha grande segredo e aqui nós somos muito bem servidos. O poder de barganha, evidentemente, estava aqui naquela época, porque estava todo mundo aqui, mal, não conseguia entregar o resultado. Bom, a Petrobras sob enorme pressão, atraso repetido, lava-jato pegando, né? E com a corrupção, primeiro, o custo de investimento do CAPEX crescendo muito mais do que devia, porque tinha corrupção, tinha bribe, tinha propina ali dentro, né? Atraso nas entregas, então o teu neto presente velho, o teu valor presente líquido perdendo no tempo, o custo do dinheiro conta, então quanto mais para frente, menos valor presente ele tem hoje em dia, né? E você tomando também perda de produtividade, tanto nas obras quanto nas instalações. As bacias antigas, bacia de Campos e outras mais, já estavam ficando exauridas. O que a Petrobras tinha que fazer? Ela tinha que injetar, tinha que montar sistemas, isso não eram originalmente desenhados, então tinha que gastar mais dinheiro de CAPEX, né, para colocar no fundo do mar, para fazer outros furos e injetar água nas reservas. Para quê? Para conseguir bombar o petróleo
para cima, o resto que sobrava. Então a produtividade dos campos estavam caindo muito. Então era o mesmo custo ou mais para ter menos petróleo. Então o teu custo variável começa a aumentar muito, a tua margem de contribuição diminui, né? E nós vamos pegar a EBITDA lá embaixo já. Bom, e os campos novos com capex inchado, atrasado, né? E perder oportunidade, porque se esse campo estivesse pronto, você estava começando a produzir e faturar. E você não estava, então você nem estava tendo atraso do faturamento e do EBITDA. Então o que isso faz? Por uma pressão enorme em você conseguir dinheiro. O teu capex vai ficando mais caro e você tem que buscar capital de giro no mercado para conseguir girar essa brincadeira ou tirar do seu ciclo financeiro da empresa. O que isso faz? O teu caixa ele fica exaurido. Então é muito importante entender, porque as empresas começam a quebrar. Você começa a aumentar seu endividamento, o seu EBITDA, sua geração de fluxo de caixa operacional cai, porque nós perdemos o faturamento, porque a gente aumentou o custo variável, reduziu mais contribuição, custo fixo deve estar inchado, cheio de propina, estrutura grande, e você perde EBITDA, né? E ainda pagando despesa financeira aos montes para quem está te emprestando dinheiro. Então lá embaixo, no lucro, você está perdido, tua alavancagem financeira sobe e os agentes financeiros começam a te cobrar mais caro pelo dinheiro, começam a limitar o volume de dinheiro, porque sabe que você tem risco de quebrar e eles perderem o dinheiro, por mais que eles tenham garantia. Essa garantia não cobre tudo, por mais que estejam feitos, ele tem o risco de perder. Bom, era o começo da quase falência da Petrobras, mas ela não começou pela corrupção, ela começa a acontecer pelo efeito da corrupção do sistema como um todo, né? E a perda de dinheiro. E a mesma coisa acontece nas empresas, a mesma coisa acontece com você. Nós somos, no futuro, o nosso net present value de todos os nossos ganhos ao longo da nossa vida, certo? Errado. Não é só os nossos ganhos ao longo da vida. Quanto eu gasto ao longo da vida? Quanto eu invisto ao longo da vida? Quais são os meus OPEX? Quais são os meus CAPEX? Qual é o resultado líquido disso trazido ao valor presente? Então, isso é que é o seu valor hoje. Então, se você souber ter valor, cobrar preço alto bem, ter volume, né? Ter linha de cima alta e administrar bem suas despesas, investir só no que é necessário, asset light, você vai ter um valor presente alto para conseguir viver a sua aposentadoria e conseguir não viver num nomad land. Então é muito importante vocês entenderem que o que vale para a empresa vale para a pessoa também, e vocês não pensam assim. Outra coisa muito importante, eu vou discutir na outra série de vídeos, Sensei, não sei, que o net present value de uma empresa, de uma pessoa, é igual ao seu EVA, é igualzinho matematicamente na vírgula. Então, quando eu explicar um pouquinho, como já me pediram, para entrar no A4 do EVA, eu vou explicar para eles na maneira prática para vocês como funciona, qual é a lógica de pensamento, não é como calcula, mas qual é a lógica de pensamento, vocês vão entender que o EVA de uma empresa, que é igual ao net present value dela, é a mesma coisa para a gente. Então nós temos que pensar o tempo inteiro em como melhorar o que eu ganho, a qualidade do que eu ganho, como ter um custo variável pequeno, produtivo, ter mais contribuição alta, menor despesa fixa possível para gerar o meu EBITDA, meu fluxo de caixa, para eu guardar para o meu dinheiro, meu dia a dia e ter pouca despesa financeira. Se eu estiver gerando dinheiro, não tenho quase nada, né? Porque eu não estou tomando dinheiro dos outros, estou usando o meu mesmo guardado. A lógica é a mesma, não muda. Tá bom? Bom, então a Petrobras com muita pressão, colocando multas em todo mundo, como eu falei para vocês em 2013, no Jornal Econômico, Valor Econômico, a Aker, só num dos sistemistas, que é a Aker, deu uma multa de 120 milhões de reais aqui no Brasil, né, que forçou ela a fazer esse pagamento de multa em investimentos em parque industrial para ela, para conseguir entregar os projetos no prazo. Né? Foi ali que eu conheci a Maria Peralta, o Valmir e todo o grupo da Aker também, mais ou menos nessa época, eles tomaram essa multa. Eu falei assim, opa, nós temos uma grande oportunidade, como já falei em outro vídeo, né? Porque se o sistema não está conseguindo entregar o Petrobras, se alguém conseguir entrar e entregar, vai ser um novo entrante. E é aqui que eu quero entrar para vocês. Então eu tinha os sistemistas da época, né, os pouquíssimos players nacionais, um deles a NG, que estava tomando multa e sendo desqualificada, assim como também essa empresa que eu estava trabalhando dos sistemistas, então não conseguia fabricar, né? Não tinha, o novo entrante basicamente aqui éramos nós, né? E já falei para vocês, não tinha produto substituto, é o sistema que as sistemistas montam. Então, isso aqui é a força de porta. Então, aqui tinha uma grande oportunidade. Quem conseguisse estabelecer, ganhava valor no mercado. Bom, não vamos esquecer até então. A BU de serviço já tinha fechado muito rapidamente, contamos nesse outro vídeo. Já estavam fechando toda a questão do prédio, da parte industrial, reduzindo pessoas, o custo administrativo, CFO, CEO, levando embora, reduzindo o aluguel do terreno, custo fixo. Então, estava trabalhando aqui na linha de cima, faturamento de qualidade, produtividade do custo variável para dar mais contribuição, reduzir o custo fixo para chegar no EBITDA. Né? E quanto menos dinheiro eu tomar, menos despesa financeira eu vou ter. Gente, é assim que funciona o tempo inteiro, a lógica da sua cabeça tem que ser essa. E por isso, daquele outro DRE mais simplificado, que te força a pensar direito.
Bom, a BU de distribuição sentando o pau, já tínhamos feito a mudança estratégica, já estávamos vendendo tubo de aço carbono com costura e sem costura da China aqui no mercado brasileiro, né, a véspera de Copa do Mundo, fazendo um puta de um dinheiro, né, que era o cash cow, inclusive, fora o aporte dos acionistas para sustentar a empresa. Tínhamos feito a negociação dos bancos, com 5 bancos, 4 sindicalizados, mais Banco do Brasil, então conseguimos alongar, né? Então uma coisa que você procura muito em negociação é empurrar a dívida para longe. A gente fala de buy time, ganhar tempo. O que é isso? É guardar o dinheiro no seu bolso para você gastar para o seu dia a dia, não para pagar para o banco, porque o banco não agrega nada, né? Ele só está tomando dinheiro de você e você não está produzindo. Então eu quero empurrar a dívida para longe e o dinheiro que eu tenho gastar para o operacional, para poder começar a fazer dinheiro novamente, gerar lucro, caixa e poder lá na frente pagar o futuro, pagar o presente do momento e mais o futuro ficou atrasado que eu tenho que pagar também nos PMTs do meu dia a dia. Isso é muito importante e às vezes vocês não percebem e conseguimos também convencer os acionistas, os controladores a aportar mais 40 milhões de reais. Bom, tudo isso vocês se lembram. Bom, quando eu tive tempo finalmente de entrar um pouco mais na BU de equipamentos, não que eu não fizesse isso, mas eu estava muito focado em serviços, muito focado em distribuição, no corporativo e na negociação da dívida, né? Eu já estava vendo que o CEO era um cara de muito coração, né? Falava grosso, tentava se impor pelo tom, mas quando você pega uma pessoa assim, saiba que ela é fraca. Se ela precisa se impor no tom e na voz e no posicionamento, é porque ela é fraca, ela não consegue trabalhar aqui e te explicar na calma. Então, sempre que eu vejo gente fazendo isso, eu já sei, ih, esse cara é enrolador. Bom, eu já sabia que o Júlio não era, mas eu não podia encostar naquele momento. Então, outra coisa, um processo de mudança nada mais é do que um jogo de xadrez com truco. Você tem que saber fazer seus movimentos, a hora que você quer fazer o lance, para você trucar de fato. Então, você tem que aguentar o jogo, mas você tem que levar estrategicamente onde você precisa. E eu precisava aguentar o Júlio, né? E ele estava lá com a patota dele. Então, novamente, outra coisa que a gente fala, o que te trouxe aqui não é o que vai te levar até lá, não mexi em ninguém, aquele coração gigante, né, todo mundo embaixo da asa da galinha dele, e ele só fazia as mudanças que tinham que ser feitas fisicamente, mas não fazia as mudanças de negócio de pessoas que eram necessárias. Poxa, assim não vai dar nunca, Júlio, vai dar merda nesse negócio. Bom, percebemos que o sistema estava com um problema sério, como um todo no Brasil, de exploração de entrega, né? Os atrasos e as multas que a Petrobras estava cobrando e as desqualificações. Como eu já falei para vocês no outro vídeo, na hora que a gente eliminou a área de serviços na região sudeste, nós ganhamos 50% de área útil de capacidade produtiva, né, que é fundamental, mas tão importante quanto a área útil, capacidade de produção, era a certificação das soldas e da qualidade. Então, junto com o equipamento de pré-sal, de fundo do mar, vai andando para e passo com ele um book que a gente chama de data book, que é toda a parte de registro de desenhos, né, de dimensões e de soldagem, qualificações. Etapa a etapa é feita qualificação por um ente externo da qualificação da solda, não é por nós. Né? Para eles terem lá no futuro, um dia, todo o histórico desse equipamento que ele foi feito, para garantir que ele não vai misturar lá embaixo do mar e causar um puta de um acidente ambiental, ecológico, e ter que pagar uma multa, um seguro gigantesco, que quebra qualquer um de nós normais, não empresa de petróleo. Né? Então, essa é a grande lógica. Falei, poxa vida, então se eu for buscar, porque o nosso time era fraquíssimo, gente boa no mercado, que saiba fazer essa parte de solda, traga gente boa junto e a gente possa começar a trabalhar o databook junto, pô, a gente tem chance de começar a se qualificar. Quando eu comecei a juntar no Júlio nessa área, a empresa tinha na sua carteira, então a lógica dela é muito parecida com a da Embraer, ela vai fazendo vendas, vai guardando uma carteira, e aí conforme ela vai tendo produtividade e capacidade, ela vai entregando de acordo com o cronograma que os clientes esperam. A mesma coisa funcionava assim, então a gente ia acumulando carteira. Bom, naquele momento, essa BU tinha 2 árvores de Natal, a gente chama de ANM, árvore de Natal molhada. Por que é uma árvore de Natal? Porque é uma estrutura cheia de funis, cheia de coisas, para se acoplar os equipamentos, que vai ficar no fundo do mar a 3.000 metros de profundidade, né? Esse é o pré-sal, né? Depois vai buscar mais 4.000 metros o petróleo, nós vamos de 7.000 metros de profundidade de exploração, né? Onde você tem essa árvore de Natal, onde coloca todos os subsistemas em cima. Então eles brincam que é uma árvore de Natal, onde você pendura tudo, né? Cheio de funil com precisão elevadíssima. Cada árvore de Natal varia mais ou menos de 500 a 800 mil reais, só para dar uma dimensão do que é uma árvore de Natal. Então eu vou chamar de ANM, árvore de Natal molhada. Da GE nós tínhamos como sobra 2 árvores de Natal, nós tínhamos da FMC, que eu já vou falar para vocês, 6 árvores de Natal, nós tínhamos um monte de miscelânea. Você olhava, o que é miscelânea? São os cacarecos do subsídio. É aquelas coisinhas pequenas, miúdas, que dão uma puta complexidade, é a carne de pescoço e você não tira valor nenhum. É a sobra, né? É o que ninguém quer, é o item Z quase, não é nem C, é o Z quase. Esse é o nosso portfólio. E nós tínhamos também skids.
Skids, no caso do pré-sal, são grandes cubos, retângulos, etc., onde você coloca o equipamento dentro e ele leva para proteger. Ele não é de madeira, ele é de barra de aço, carbono. É uma coisa impressionante, mas não tem valor agregado nenhum. Você corta e monta. Essa era a carteira que tinha sobrado. Nada. Por quê? Porque foram tantos atrasos, tantas besteiras, tantos erros que foram cometidos nesses 2 anos, que eles estavam perdendo qualificação, certificação das principais empresas. Cameron, que era uma potência, a gente não tinha mais nada. Aker, nós estávamos com score D. Né? Então a gente não podia nem bidar para projeto novo. Como é que você vai crescer? A empresa vai morrer. Ela não podia nem estar qualificada para fazer um bid. Ela precisa estar com score A. Começa todo um trabalho de mudança na empresa para a gente poder começar a vender, se a gente tivesse qualificado, e poder aí sim fazer o business plan. Puta trabalheira. Isso acontece no chão da fábrica, no chão da estrada, não é no escritório, no ar-condicionado, onde consultor e executivo adora ficar. E é por isso que os projetos não andam. E mesmo quando vão para o chão, não sabe o que fazer, fica passeando. Não adianta nada. Você tem que saber o que você está olhando. Bom, aqui eu estou falando para vocês o tamanho do problema que a gente tinha. Eu juro, com aquele coração enorme, não fazia nada. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi conseguir fechar o prédio, né? Subimos todo mundo para a edícula que a gente tinha montado lá dentro, estruturamos todas as pessoas e eu comecei a viver mais com esse pessoal. E comecei a ver que era gente muito fraca. Então não tem jeito. Você não faz um omelete sem quebrar ovo. Você não faz mudança sem mandar a gente embora. E vocês, o grande erro de vocês, eu já falei isso no vídeo da Glória Cova, os erros começam com pessoas erradas. Né? E não tem jeito, ele vai acabar com pessoas certas que você tem que fazer para fazer a mudança. E você tem coração, você não tem coragem de mexer, você gosta da pessoa, ela está muito tempo com você, ela puxa o teu saco, ela não te intimida, ela não fala não para você. Isso te deixa confortável, você não se sente arriscado e você fica com ela. Só que o que você não percebe é que você, ela e todo mundo mais, estão indo para o fundo do mar com Titanic e vão encontrar com pré-sal, porque você não troca quem você tem que trocar. E é por isso que a gente cunhou o termo coração no cofre. Põe o coração, outro lugar de trabalho é um lugar de amizade, é lugar de profissionais bons. Quem está bom continua com você, você cresce, e quem não está, você manda para concorrência, deixa ele arrebentar a concorrência, não fica com você. Meritocracia, meça resultado, quem é bom entrega, up, quem não vai, tchau. Projeto Paraná, Paraná Rua, tudo isso que a gente fala não é gracinha, é do nosso dia a dia, a gente fala muito isso, e vocês podem achar que a gente está brincando. E daí vem o águia, voa com águia. Eu só quero ter águia comigo, eu não quero ter urubu, não quero ter periquito, papagaio, chega de consultor, não quero ter gente boa. Bom, evidentemente, comecei a olhar aquele grupo de pessoas do Júlio, que não queria fazer nada, deu alguma chance por alguns meses, falei, chega Júlio, nós vamos trocar pessoas. E aí eu comecei a invadir a área dele como presidente, ele não gostava, mas ele começou a baixar um pouquinho o tom de voz dele, porque eu já estava mostrando para ele claramente quem sabia o que tinha que ser feito. Bom, resumidamente, ao longo do tempo, o que a gente fez? Evidentemente, a área de qualidade era importante, a produção era importante, mas um PCP era fundamental. Né? Imagina a Embraer sem PCP, ela não fazia nada, não comprava nada, não conseguia montar na sequência, a produtividade ia ser lá embaixo, o custo lá em cima, né? Não tinha lucratividade nunca. PCP era fundamental, assim como numa área de fundo do mar. Eu fui na Embraer, eu peguei, na verdade, naquela época a ESEC, foi quando eu conheci a ESEC, né? O Fábio Kassab, foi um grande parceiro, me ajudou muito nessa época a contratar talentos pela região, né? E a gente conseguiu roubar da Embraer a Priscila. Ela foi ser Priscila Gachido, ela foi ser a nossa PCP para organizar toda aquela zona que estava na empresa, perdendo produtividade, perdendo cronograma, perdendo a rentabilidade. Né? A área de qualidade também tinha uma menininha fraquíssima que era protegida do Júlio. Logo o Zorro entrou e já cortou ela. E fui trazer o Bruno Alba da GE. Pesquisei muito, achei um cara fantástico, que conhecia os sistemas de solda, de databook, etc. Trouxe o Bruno e gente boa, outra gente boa. Ele trouxe um time de gente boa que ele conhecia para remontar a nossa área de qualidade de inspeção de solda inteirinha. Né? E de montagem de documentação de qualidade, que é fundamental no fundo do mar. A área de produção, basicamente, a gente trocou todas as supervisões, todas as lideranças, todo mundo, rodamos, subimos alguns, saímos de fora outros, né? Trocamos de lugar. E lembro que naquela época eu andava com aquela capa da morte do meu lado, eu tenho olho para ver besteira e nariz para cu sujo, e eu andava todo dia pela fábrica olhando, e eu vi o cara fazendo, e eu mandava para RH direto, vai para RH. RH já sabia, tipo, bateu lá, rua. Né? Não demorava. E o pessoal começou a ficar esperto. O Max está andando na fábrica, trabalha, nós temos nossas metas de entrega, ou rua. Não tem jeito, não dá para assinar maciota. Você não faz mudança, change management, sem fazer troca, sem colocar chapa quente. A chapa tem que esquentar. Quem é bom sapateia, que não é queima.
É muito importante vocês entenderem isso, tem que ter as métricas corretas e saber fazer a cobrança certa. Eu não estou falando de desrespeitar pessoas, estou falando de ser justo. Você pega, você paga, você dá tudo para elas, você coloca as metas, ela tem que entregar. Ela não entrega, a meta não sendo injusta, tchau, você dá o feedback uma, duas vezes, três, tchau, acabou. Tá cheio de gente no mercado boa, não tem só aqueles caras lá. Esse é outro grande problema de vocês acionistas. Como vocês são ruins, estão com uma marca ruim, você acha que vocês não conseguem trazer mais ninguém no mercado. Vocês não sabem nem como achar pessoas no mercado, né? E esse é o problema, que vocês acabam ficando com quem vocês têm. Fica com droga. E droga vai te afundar. E tem que trocar as pessoas. Bom, área de compras também trocamos, que era outro enrolador, né? A gente achou que estava comprando bem, mas não estava só fazendo o beabá básico, não estava procurando redução de custo, otimização e comprar para maneirar o estoque, né? É fácil comprar com um lote gigantesco, não está barato, pôr no estoque, o caixa você come inteiro. Não dá para fazer isso, né, Dantas? Engenharia a gente manteve o Fábio, né? A gente teve que aguentar, ele tinha conhecimento lá dentro, não que ele fosse brilhante, mas era um cara bom, né? Era o que tínhamos para hoje, então infelizmente o bom é inimigo do ótimo, tivemos que ficar com o Fábio. O advogado, pelo amor de Deus, o cara só fazia besteira, 2 anos fazendo besteira. Trocamos o advogado, trouxemos a advocacia, fizemos a advocacia externa ajudando a gente. Né? A advocacia não é core business. Então não adianta você querer ter o seu advogado dentro da sua empresa, porque ele vai ficando velho, ele vai ficando só circunscrito ao que vocês vivem. O cara que está lá fora numa empresa de advocacia está vivendo dia a dia novo, ele está atualizado. Assim como o escritório de contabilidade, tributário, eles têm a sua vida própria, seu sistema próprio, cheio de diversidade e de atualizações. Eu terceirizo sempre isso para os meus projetos. Eu trago o Ayrton Senna e deixo ele dirigir. Né? Outra coisa que a gente fala, você não contrata o Ayrton Senna para deixar ele no banco de passageiro. Você contrata o Ayrton Senna, deixa ele dirigir. Cala a boca e aproveita a viagem. Ou então não contrata, porque ele é caro. Agora, ele é caro e vale por 3, 4, 5. Então é muito importante você saber pagar bem para poucos e não um pouco para muitos, cabecinha de prego. Então esse é outro conceito muito básico. Equipe de seus, poucos e excelentes. Paga bem, reconhece, ele vai dar o valor que ele ganha e sabe o que ele tem a perder. E aí você põe a meritocracia. E ele sabe que se ele for embora, ele não consegue de novo. Então ele vai trabalhar para te entregar resultado. E você está em cima medindo, ele sabe que você está vendo. Bom, o que mais? Mantivemos o Júlio, né? Tive que aguentar o Júlio, a verdade é essa, tive que aguentar o Júlio, e começamos no meu dia a dia de andar, com a mão morte, não trocar gente. O sindicato, ela reclamava, eu também estava com a minha capa, falava assim, o seguinte, se você mexer muito o saco, essa empresa vai quebrar, e aí você vai ficar com todo mundo desempregado, falando mais de 300 pessoas, na região inteira. Então não me enche o saco, entrava na minha sala 5, 6 sindicalistas, achava que eu ia ter medo, eu não tinha medo nenhum, eu sabia exatamente onde pressionar. E no final eu falava assim, esse ano é o ano de eleição, né? Quem é o presidente? É você? Você vai precisar de alguma coisa, não vai? Então tá, lembra que é comigo que você está falando, isso eu que assino o cheque. Ele sabia que ele estava na minha mão. Ou então eu vou dar para o seu concorrente. Sistema de incentivo das pessoas, seus e dos outros. Saiba como entender isso e como usar isso a seu favor. Pô, Max, isso é sacanagem, isso não é sacanagem. Isso é negociação, isso é estratégia de negócio. Bom, mudamos todo o sistema de incentivo do Júlio e da área de vendas. A gente manteve, que era o Marcos Ferreira, um cara bacana, que ficava no escritório do Rio de Janeiro, né, vendendo de lá, porque basicamente o Subsi Petrobras é lá, mas não funciona, você tem que estar embaixo do seu nariz. Então fechei também o escritório do Rio de Janeiro, trouxe o Marcos Ferreira para Atibaia, então ele ficava indo e voltando semanalmente. Contratamos o Leonardo também para ficar ajudando o Marcos na parte de prospecção e fez o Marcos começar a gastar a sola de sapato, né, a ir para o campo, a bater, a falar com os sistemistas, a propor negócio, né, e nós tínhamos que estar qualificando. E esse time todo trabalhando para terminar aquela carteira final que a gente tinha, no prazo, né, com o databook junto, para poder pressionar os sistemistas atuais a aumentar a carteira para a gente e a novos que a gente estava sendo requalificado novamente. Bom, nunca vou esquecer isso, mais ou menos junho, julho de 2013, o sistema já estava mais ou menos arrumado. Eu e o Marcos falaram assim, Marcos, vamos vender? Né? E a gente saiu na rua. E o Júlio ficou onde? Lá, no escritório dele, ele não saía. Lá no Edícula, mas ele não saía, não ia para o chão da fábrica. Puta mania de rei. Os caras não saem, o executivo quer ficar lá, encampado, gostosão. Quer só viver agora, tirar o que conseguiu chegar até ali, não quer trabalhar para poder crescer. Bom, eu e o Marcos, a gente foi para o campo, a gente ia lá na Cameron, em Taubaté, e a gente ia na Acre, lá em Curitiba. A gente foi algumas vezes, eu nunca vou esquecer, quando eu conheci a Maria Peralta pessoalmente, o Valmir, e a gente estava apresentando todo o processo de mudança dessa empresa. Não pode esquecer que nesse momento você não tem credibilidade, porque você já prometeu tudo e não fez nada, e o agente de mudança é quem traz a credibilidade dele, no caso, eu.
porque a empresa não tinha mais nada. Isso funciona para todo o processo. Então, a pessoa que está liderando você, ele tem que ter credibilidade, porque você está emprestando a credibilidade dele, junto a cliente, junto a fornecedores, junto a candidatos. É a tua credibilidade que conta. As pessoas vão entrar, vão fazer negócio com você pela tua credibilidade, não pelo teu cliente, que, como eu falo, é mais rasteiro que o cu de cobra. Está lá embaixo no chão. Ninguém mais acredita. Bom, eu não vou me esquecer que a gente fez algumas reuniões e, no finalmente, quando a gente já estava também certificando a planta com score A, de D nós pulamos para A na Aker, não foi fácil, foram muitos meses, né, com auditorias externas, e eu fui na reunião final e finalmente eles chegaram no ponto, o preço. Nós entregamos nosso pacote de preço e eu nunca vou me esquecer, a Maria Peralta falou assim, nossa, mas as árvores de vocês são muito caras. Eu muito tranquilamente falei assim, Maria, é o seguinte, pega a árvore dos meus concorrentes, soma com as multas da Petrobras e ainda assim a minha árvore vai ser mais barata e competitiva do que ela. Então eu só estou colocando o custo da ineficiência de todo mundo e o custo que eu preciso para sobreviver. Calou a boca. Calou a boca. Ser barato e tomar multa adianta para quê não entregar no prazo? Então eu falei o seguinte, você quer? Eu estou te vendendo valor, eu estou te vendendo potencial de você exigir para a Petrobras mais projeto, porque você entrega no prazo, os outros não. Fechamos o pacote. Bom, só para me lembrar, nós fizemos um pacote de 45 árvores de Natal molhado naquele primeiro momento. Vamos assumir que nós estamos falando mais ou menos de 700, 800 mil reais cada árvore de Natal. Faça conta de quanto de carteira a gente colocou para dentro. Subsistência também o Marco Ferreira fez um trabalho muito legal. A gente conseguiu vender 27 prenhes, são peças gigantescas que vão para o fundo do mar também. Né? Um trabalho lindo de dinheiro. GE conseguimos... Já nunca vou me esquecer, numa das reuniões, a gente não conseguiu mais árvores, a gente estava indo para o escritório lá em Itapeva, se eu não me engano, no meio do caminho, o negócio falou, mudou, nós vamos para o shopping lá em Alphaville. Tá bom, vamos para o shopping em Alphaville. Quando a gente chega lá, tá o negociador e chega o diretor da área, que eu não conhecia, a gente começa a conversar, de repente ele sai no meio da reunião para ir lavar o carro. Que porra é essa? No meio da reunião de negociação, você sabe lavar o carro. E aí o cara que estava com a gente começou a falar um papo estranho, queria a bola, evidentemente, e o outro sai para não ficar na cara suja como se não soubesse. O sisteminha corrupto. Eu nunca imaginei de uma GE isso. E hoje em dia eu não tenho como não associar a GE à corrupção no mundo inteiro, junto a empresas governamentais, a grandes sistemas de saúde. Não tem como. Eu imagino aquela escola em Cottonville, o que é? Ensinando a fazer coisas erradas, porque não é possível toda hora estar envolvida. E ali eu vi que a GE não era aquele santo que eu imaginava. Sujou para sempre a minha imagem da GE. Bom, o papo não rolou, nós só ganhamos 10 árvores de Natal. Todo o resto estavam prometendo, a gente não conseguiu. Com a Cameron também foi um trabalho muito duro. Quantas vezes a gente não foi para Taubaté? Conseguimos mais 26, 12 mais 14 árvores de Natal, né, naquele ano de 2013, para a nossa carteira. Então, a nossa carteira bem recheada de itens de valor, que a gente praticamente não tinha nada antigamente, com o sistema ganhando produtividade. E a gente tentou bater algumas vezes na FMC, a maior empresa sistemista, na época, acho que até hoje, de fundo do mar. E os caras nem recebiam a gente. Lembra, Igor? Nem recebiam a gente. Não vou falar do seu nome, porque vocês vão perceber que você é bailarino. Então a gente estava lá, tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. Eu falei, bom, tem coisa errada aqui. Uma hora saiu um bid de 78 árvores de Natal. A gente não foi chamado. Eu já estava qualificado em todo mundo, a gente não foi chamado. Só a NG, meu concorrente, foi. Por que será? Eu fico pensando até hoje o que será que aconteceu, que a gente não foi chamado e nunca mais foi. Quanto mais a gente melhorava, menos carteira a gente tinha, mas a gente caía. É o sistema de subsídio no fundo do mar, a área de petróleo como um todo, tem muita corrupção rodando nesse país. Gente ruim fica com gente ruim, gente boa fica com gente boa, águia voa com águia, não tem jeito. Olha quanta coisa a gente fez. Então não tem jeito, pessoal. Vocês querem arrumar? Vocês têm que ter gente boa com vocês. Pessoas que estão com credibilidade, pessoas que entendam como funciona o sistema para poder começar a fazer mudança. E com esse capítulo eu começo a acabar o nosso primeiro ano de mudança, né, nessa empresa que estava fazendo buraco de 50 e 30 milhões de reais de lucro, prejuízo nos últimos 2 anos, mais de quase 90 milhões de reais somados nos 2 primeiros anos de vida, conseguindo fazer break-even. Brecar, fazer positivo para compensar o início do ano e ainda fazer positivo. Que fantástico. A de equipamentos ficou um pouquinho para trás do resultado do EBITDA e a de Mercotubos estourou o resultado dela, que deu o nosso net. Né? Eu consegui bater todas as minhas métricas de sistema de incentivo, né? Eu ia ganhar bônus cheio, e aí no último dia do ano a Cameron me apronta de não fazer o pagamento de uma parcela grande que eles tinham para a gente e seguraram por mais 3 dias. Para quê? Para virar com o balanço de caixa, né, do fechamento de ano, empresa multinacional mostrando dinheiro.
puta que o pariu! Né? Que é isso, CFO? Que cabecinha é essa? É assim que você faz resultado? Dando calote nos outros, dando atraso nos outros? E a gente teve que buscar dinheiro do controlador de última hora para pagar as contas que a gente tinha de final do ano, a gente devolveu logo na frente. Mas o controlador também é cabecinha, falou, então você não fechou caixa. Eu falei, não foi uma de caixa. O problema é que o cara não pagou e logo depois a gente devolveu o dinheiro. E eu perdi uma parcela da minha bonificação variável. E eu falo uma coisa para você, acionista, não brinque com o bolso do reestruturador, porque ele se mata, ele faz de tudo para você, porque ele quer ganhar a cenoura dele lá na frente. A hora que você toca injustamente a cenoura dele, você está arranjando uma briga com quem está te salvando. É como você está no meio do mar, sendo afogado, e começar a bater boca com salva-vidas. Ele te solta e deixa você afundar. A hora que você estava começando a aprontar. Como a gente fala por aqui, águia voa com águia e foguete não tem ré. E para a gente continuar essa história, coração no cofre. Até o próximo vídeo.